A obra cinematográfica Tutebon retrata por meio do personagem L as complicações dos transtornos do transtorno alimentar, majoritariamente da anorexia nervosa, que dificulta a adoção de um estilo de vida saudável. Olha só uma questão. Quando você coloca retrata, né, um verbo aqui, e se você faz a pergunta, quem retrata por meio da personagem, então, isso. Aqui é menos 40 pontos aqui nisso aqui, que é erro gravíssimo, né? Ó, as complicações de transtornos alimentares, majoritariamente anorexia nervosa, a qual, quando você tem essa ideia da qual, que você vai abrir uma explicação, você vai colocar vírgula, que dificulta a adoção de um estilo de vida saudável, tá? Nesse sentido, percebe-se no Brasil que o combate aos distúrbios alimentares séculos é um desafio estrutural que se enquadra na ótica do filme mencionado. Vamos lá, a gente vai precisar fazer uma relação um pouco mais próxima aqui da parte desse repertório. De que forma? Eu preciso ler o teu texto e logo aqui já fazer uma conexão entre repertório e o tema, não só aqui no final. Quando você coloca que essa é a obra, né, ela retrata as complicações dos transtornos alimentares, especialmente da anorexia, que vai facilitar, né, vai dificultar a adoção de um estilo de vida saudável, você pode colocar assim, sendo assim, essa obra ou em paralelo ao exposto na obra, é perceptível que no Brasil também há dificuldades no combate desses distúrbios alimentares. Faz mais sentido do que eu jogar assim, tá, você está falando de estilo saudável. Nesse sentido, percebe-se no Brasil que o combate... Opa! Do nada você mudou a ideia, entende? Sendo que a lógica é trazer conexão. Aí, de repente, opa, mudei, né? Então, nessa junção aqui, entre contexto e a temática, faça uma associação logo em seguida. Então, eu vou colocar aqui um coraçãozinho para você sempre pensar nisso, tá? Porque nada mais é o repertório que a explicação jogada ao tema. Então, você tem que pensar assim. Eu estou explicando para você, leitor, que os distúrbios alimentares também acontecem em outros momentos, como representado nessa obra, tá bom? E aí eu estou fazendo associação que no Brasil isso aqui se perpetua. Por exemplo, pela idealização de um padrão estético e o acesso limitado à assistência médica em condições como obstáculos persistentes, né? Tudo bem, aí faz mais sentido. Então, essa é a lógica da introdução. Sou eu trazer um repertório. O que é um repertório? Nada mais é mostrando o meu tema em outro contexto, eu fazendo associação ao tema real que está sendo cobrado ali no Enem e me jogando ali, nesse caso, que você jogou as causas do processo de distúrbios alimentares, tá bom? Diante desse cenário, é imprescindível ressaltar o ideal estético de um físico, muitas vezes inalcançável como fator agravante do... Nessa redação eu tentei usar umas palavras mais difíceis. Mas de que você tentou utilizar a palavra mais difícil? Tipo assim, o corretor ele vai me dar mais nota numa redação que tem a palavra difícil? Não, não vai dar, fique em paz. Seja a Maria escrevendo, sabe? Eu quero o texto da Maria, não quero o texto que vai dificultar a tua vida. Eu quero um texto seu, eu quero, tipo assim, você escreve isso mesmo? Faz parte do teu repertório? Se fizer, beleza, você vai utilizar. Mas se não, se você ficou caçando palavra, não, esquece isso, entende? Eu preciso de um texto que, a linguagem flua, é isso que importa pra mim, tá bom? Então, nessa perspectiva, é importante salientar que a padronização do corpo advém de fatores históricos, como na Grécia Antiga, na qual a intensa prática de exercícios físicos serviam para pessoas competirem nos jogos públicos, sendo os corpos, né? Bem mais vistos pelo seu melhor desempenho e agilidade. Entretanto, diferente do Brasil ordinariamente, essa ideia do corpo ideal se aprofunda negativamente, tanto a partir de fatores externos, como a sociabilidade e redes sociais, que prezam por imagens perfeitas, quanto aos fatores internos, sendo eles autoestima, por exemplo. Você está falando de padrão, por enquanto eu vou arrumar isso aqui. Dessa maneira, as relações sociais corroboram a atrasada mentalidade contemporânea, evidenciando a decadente pensamento desde o primeiro registro de padronização do corpo citado até os dias atuais. Cadê que você falou sobre distúrbios alimentares? Verdade. Cadê? Sabe por que acaba fazendo isso? Eu vou te mandar uma aula que eu sempre dou, que é sobre mapa mental. Que os alunos ficam assim... Cara, que nhaca fazer esse mapa mental, prof. Tipo, é técnica, sabe? A técnica é importantíssima. Você vai ver que a hora que você estruturar a coerência do teu texto no mapa mental,
isso aqui vai fluir demais. Então, assim, você tem estrutura. Provavelmente é os alunos que ficam assim, eu sei escrever, você sabe que você tem domínio aqui de escrita, você sabe que você tá sabendo escrever, você tem estrutura, mas e aí? É o segundo texto que eu refaço e a segunda vez que eu tô errando isso aqui, como que eu vou melhorar? Então, tá faltando técnica de ativação cerebral. Então, a gente faz burst talk, que provavelmente você já ouviu falar, que é a chuva de ideias pra... Então, isso aqui não tá sendo problema, você não tá falhando em ideia, mas tá falando a organização do texto. Eu preciso de defesa do teu argumento pra você não perder nota, porque você tá perdendo. Então, a gente vai precisar estruturar. Eu preciso que você me mostre o tema. Então, o mapa mental faz a lógica do tema central. Então, se o tema você tem que falar sobre os distúrbios alimentares, eu quero que você fale, pergunte ao tema quais são as causas para acontecer isso aqui. Se você me falar que as causas para acontecer isso é o corpo ideal, será que responde? O corpo ideal faz distúrbios alimentares? Não sei, talvez, entende? Olha, talvez nasça uma incoerência. Tem que fazer sentido. Não, os distúrbios alimentares são fomentados por uma ansiedade? Opa, faz mais sentido, sabe? Então, a ansiedade gera a compulsão alimentar. Então, a coerência do mapa mental, ela vai surgir justamente nisso. Em você não errar. Porque se eu avaliar isso daqui, eu tô avaliando um texto que tá falando de padrão corpóreo. Não é isso que eu quero. Eu quero sobre compulsão alimentar, sobre anorexia. Porque, de repente, você iniciou falando sobre isso e, de repente, você jogou um padrão corpóreo e ficou só nisso. Tá, e como que eu arrumaria essa parte do teu texto? Se você quiser permanecer, então... Não vou te mandar para reescrita, fique em paz, tá? De novo não, né, Letícia? Pelo amor de Deus. Então, é preciso ressaltar o ideal estético de um físico, muitas vezes inalcançável, como fator agravante. Tira um muitas vezes inalcançável, porque isso aqui vai fazer você entrar no texto. Então, é imprescindível ressaltar o padrão estético como um fator agravante desse problema, tá? Nessa perspectiva, é importante salientar que a padronização corporal advém de fatores históricos. Eu acho que a gente poderia já jogar isso assim. Nessa perspectiva, é evidente que a Grécia Antiga foi um dos momentos que intensificou a padronização corpórea, especificamente durante as guerras em que as pessoas deveriam desenvolver um padrão corpóreo para que pudesse defender, ou um padrão corpóreo físico forte, alguma coisa nesse sentido, porque era isso que acontecia, né? Principalmente na época de Esparta, por exemplo, as pessoas os meninos, eles tinham que ter esse padrãozinho mais forte mesmo para poderem ir à guerra. Então, foi uma época que, inclusive, aconteceram muitas formas de intensificar preconceito, né? Então, se nascesse gêmeos, por exemplo, eles acreditavam que era abominação, se algum bebê nascesse com algum probleminha, ele era morto. Então, era disseminado isso, nessa padronização mesmo. Então, você pode jogar dessa forma mais formal. Não precisa que você fique me explicando sobre jogos públicos. Então, você está vendo que você vai para um outro leque? Eu quero que você foque na padronização. Então, era preparado para quê? Para as guerras? Ou para quê que eles eram? Só isso. O corpo mais forte, então era o padrão daquela época. Aí, como que eu faço essa junção? Entretanto, diferente no Brasil, não. Em consequência desse fator, ou é perceptível que há relação, ou há relação com o que aconteceu na época de Grécia Antiga com o atual cenário do Brasil. Então, nesse sentido, há relação, é possível referenciar essa relação com esse fator histórico, uma vez que, aí você começa a comprovar essa parte. Então, uma vez que no Brasil, o que acontece? Aí nessa parte aqui, eu quero que a Maria explique como o padrão estético favorece o distúrbio alimentar. Focando nisso. Se você não retratar o tema central, você faz igual você fez, foco em padrão. Então, como acontece a busca por isso? Você pode falar que hoje a busca é por influência social, muitas vezes disseminada nas redes sociais, em que influenciou as pessoas a desenvolver uma compulsão alimentar para se encaixar onde? Em um padrão estético. Qual é o centro de argumentação? Focando em compulsão alimentar. Mas eu estou falando que essa compulsão é gerada por um padrão estético. Por quê? Porque está sendo influenciado. Assim como na guerra, na época de Esparta, por exemplo, que tinha essa influência social de fazer pessoas mais fortes, né? De lutar para isso. Entende? Onde que é a comprovação do argumento da Maria? É nessa parte. É nessa parte que eu não posso deixar você ter lacuna argumentativa. Entende? Então, aqui para mim, eu preciso que você coloque, a estruturação do Enem. A gente tem tópico frasal, a gente tem repertório aqui que você associa, esse repertório tem que ser mais explicativo ao tema, e aqui entra a comprovação do teu argumento. Então, é nesse coraçãozinho aqui que o aluno perde nota de lacuna,
Entende? Porque depois a justificativa serve só para finalizar o parágrafo argumentativo, porque eu não posso finalizar a ideia, tipo, solta abertamente. Então, por isso que eu introduzo um período aqui de justificativa, entende? Pode ser de consequência ou o fechamento do parágrafo. Então, dessa maneira, as relações sociais corroboram o atrasado. Você já falou corrobora lá em cima? Acho que eu li isso aqui no teu texto, né? Acho que não. Será que eu não li, não? Personagem, complicações, onde que foi que eu vi que combate? Enfim, eu acho que parece que eu li, mas não sei se eu li. Tá, vamos lá. Dessa maneira, as relações corroboram a atrasada mentalidade contemporânea, evidenciando a decadência do pensamento do primeiro registro de organização do corpo citado até os dias atuais. Eu acho que é só uma forma de finalização. Além disso, o limitado acesso à ajuda médica das pessoas que vivem com esses distúrbios encontra-se como um outro desafio persistente. O que você colocou aqui para mim? Limitada assistência médica. Beleza, tá ótimo. Nesse contexto, a Constituição Federal de... Opa, mais uma separação de sujeito e verbo, viu aqui? Nossa, é verdade. A Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como o direito de todos e dever do Estado, visando a redução de risco de doenças e a recuperação dos pacientes. Porém, na sociedade brasileira, a efetivação desse direito não se cumpre, visto a falta de ajuda às pessoas segregadas geograficamente dos locais de tratamento, bem como a vulnerabilidade econômica deles, incapazes de suprir determinados medicamentos ou plano de saúde. Nessa parte que a Maria tem que fazer, falar do argumento em relação ao tema. Você não está falando sobre a saúde no geral. Desse modo, a qualidade de vida tão prezada pela Constituição encontra-se estagnada pela desassistência, prejudicando o quadro de vítimas com profundamente essas doenças, como anorexia. Olha só onde você colocou. Você tá vendo? Onde que você tem que... Tá vendo onde que tá teu errinho? Você tá falando no como acontece o teu argumento para comprovar isso. Fez sentido o que a prof falou? Sim. Então, como você tem que falar? Como é a falta de ajuda médica? Será que não seria não uma falta de ajuda médica, mas uma falta de projeto governamental para combater isso? Assistência, por exemplo, uma falta de programa do governo mesmo. Então, hoje se tem campanhas de combate ao suicídio, né? Que é toda disseminada uma ideia de assistência, de intensificação para a gente olhar, explicar, para falar que aquilo não é frescura, depressão não é frescura, reconhecer, para que as pessoas possam se tocar do que é, o que não é, entende? Tem canais de acesso. Se você pesquisa no Google hoje, por exemplo, cara, isso é muito sério, mas se você pesquisa, por exemplo, sei lá, formas de... É pesado. Formas de se suicidar, por exemplo. Se você faz isso no Google, o que entra? Entra um canal falando assim, liga em tal coisa, sabe? Entra psicólogo entrando em contato com você, tentam, sabe? Tem isso, tem essa preocupação. E se tivesse alguma coisa nesse sentido? Eu sempre falo para os alunos, associar o que já está acontecendo à temática, para ver se você consegue associar, sabe? Então, claro, não vai ter um canal de acesso necessariamente, mas o que eu posso ter, por exemplo, para favorecer, entende? Mais ou menos isso, tá bom? Portanto, faz necessário que o Estado tome medidas para amenizar o quadro atual. Para isso, surge que o Ministério da Saúde providencie por meio das escolas, será? Palestras que identifiquem o padrão estético exacerbado, além de poderes legislativos responsáveis por mudanças constitucionais, disponibilizar verbas governamentais para as regiões... Tá, você juntou uma proposta só. A gente vai tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Você utilizou dois órgãos aqui. Então, 2 órgãos parecidos, inclusive. Então, o Estado vai fazer alguma coisa e o Poder Legislativo. A gente pode focar mais em alguém mais central. Será que nas escolas? Você nem mencionou nada sobre jovem, não mencionou nada sobre isso. Então, assim, talvez não faz tanto sentido assim, sabe? Então, quando você coloca assim, padrão estético, físico, você tá falando o quê? Geralmente, quando o aluno fala o como, ele vai falar lá na proposta também. Porque você não me explicou o problema do como. Então, como que eu vou intervir isso daqui? Entende? Então, no Brasil tá acontecendo o quê? As pessoas estão buscando o corpo ideal. Se eu falar pra você que hoje, principalmente, as redes sociais, elas impulsionam isso, onde que você vai fazer a solução? Nas redes sociais. Então, esse é o problema, entende? Então, como que eu vou arrumar a tua proposta? Se de fato aqui você me apresentar o argumento que tá falando.
Então, se ali você me apresentar, qual é o impacto que aquilo está trazendo, entende? Sempre foque na tua proposta, eu vou encontrar o quê? O agente, ele vai fazer uma ação, aqui se deu uma misturada, sabe? Como ele vai fazer é o como de intervenção desse como aqui. Se você falou que o problema lá de redes sociais pro influencer, onde você vai impactar? Justamente naquela causa, na rede social. Se você falar aqui pra mim que as pessoas hoje, ela tá faltando a falta de assistência médica, onde você vai intervir? Nas UBSs, por exemplo, é lá que você vai fazer a intervenção. E é lá que você... Então, assim, eu não juntaria essa proposta. Não juntaria. São duas questões diferentes. Um é padronização corpórea e a outra é falta de assistência médica. Então, não dá, não vai fazer a relação, você vai perder nota. Então, você faça uma, detalhe o que fazer, como fazer, é o como que você vai detalhar, objetivo e quem você quer atingir, ponto, e coloca, além disso, tal agente vai fazer isso dessa forma, tanana. Então, é esse detalhe que eu preciso. Vamos não juntar a proposta nesse caso. Prof, e linhas? Aperta a letra. Vamos apertar. Pra eu conseguir, tá bom? Então, assim vai ficar melhor. Ó, a fim de que ocorra senão você vai juntar distúrbios alimentares, somente assim, históricos, penosos, contra a obtenanã, serão amenizados, os direitos do cidadão serão conquistados. Acho que a gente pode tirar essa parte aqui também. Tá bom? Fez lógica? Eu vou te mandar a aula de mapa mental, então, para que você possa estruturar certinho e você consiga fazer, porque a gente tá precisando melhorar nessa parte argumentativa.